Bom, eu sou a Camila e junto com a Anne, o Léo e o Pablo, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre camadas e limites da convecção de calor. Aqui tem o nosso sumário, onde a gente colocou a introdução, camada limite de velocidade, camadas limite de velocidade laminares e turbulentas, camada limite térmica, a divisão do escoamento em duas regiões e a relação do X com o aumento da espessura da camada limite térmica. Depois a gente vai para as nossas conclusões e referências. Então, iniciando aqui a introdução, basicamente é muito importante a gente saber o conceito de camada limite, que é crucial para a gente entender as transferências de massa e calor que ocorrem por convecção entre uma superfície e um fluido em escoamento que está em contato com essa superfície. E o que acontece? Quando o fluido está ali em contato com uma superfície a uma temperatura diferente da dele, vão ser formadas as camadas limites fluidodinâmicas e térmicas. E agora, então, a gente vai falar um pouco sobre a camada limite de velocidade. Bom, entrando então aqui em camada limite de velocidade, para apresentar o conceito de camada limite, a gente vai considerar um escoamento sobre uma placa plana, como está ilustrado aqui na figura abaixo. E como é que funciona esse esquema? Basicamente, o fluido então ele vai estar escoando sobre essa superfície. E o que acontece? As partículas do fluido que entrar em contato primeiro ali com a superfície vão tendo a sua velocidade reduzida em comparação com a velocidade do fluido. Lembrando que a velocidade da partícula é zero, ali na parede, e as camadas de fluido elas vão tendo as suas velocidades alteradas. Como assim? As partículas que entrarem primeiro ali em contato com a superfície vai ter a sua velocidade alterada, e as camadas de fluido que for passando ali acima também vão tendo ali as suas velocidades alteradas pelas camadas que já tiveram essa alteração abaixo. E isso vai acontecer até uma distância y igual a lambda da superfície, onde o efeito ele vai acabar se tornando desprezível. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Tudo isso que eu expliquei anteriormente ocorre por causa da existência de uma tensão de cisalhamento que está ali, na superfície. E é a difusividade da quantidade de movimento, que pode ser chamada também de viscosidade cinemática, que vai fazer com que o fluido perceba a presença ali de uma tensão de cisalhamento, e isso vai gerar, então, a alteração dos perfis de velocidade. Se isso não acontecesse, o infinito ele ia permanecer durante toda essa superfície. Então, dando continuidade, conforme vai aumentando a distância y da superfície, também vai ter um aumento do componente x da velocidade do fluido, até que atinja um valor ali na corrente livre, que é aquela linha mais escura que está representada na figura acima. E lembrando que tudo que está simbolizado ali com o infinito está representando condições que acontecem nessa corrente livre. E falando um pouquinho mais sobre o desenho, esse lambda ele representa a espessura da camada limite, que é nada mais do que o valor de y para o qual u é igual a 0,99 o infinito. E quando a gente fala em perfil de velocidade na camada limite, que eu já comentei bastante antes, é basicamente o u que está variando ali em relação a y através dessa camada limite que a gente está estudando. E então a gente pode concluir que esse escoamento ele pode ser caracterizado por duas regiões distintas. Uma fina camada de fluido, que é basicamente a região ali da camada limite de velocidade, onde nessa região as velocidades e as tensões de cisalhamento elas são muito grandes. E também a região fora ali da camada limite, onde essas velocidades e essas tensões de cisalhamento elas são desprezíveis. Então, conforme vai aumentando essa distância da superfície, também vai aumentando os efeitos da viscosidade. Ou seja, esses efeitos da viscosidade eles vão penetrando cada vez mais na superfície, nas camadas. Então, vai ter o aumento da camada limite com o x. Olá, eu sou a Aniele, e dando continuidade na nossa apresentação, eu vou falar sobre as camadas limite, de velocidade laminares e turbulentas. Então, primeiramente a gente tem essa figura, que ilustra o desenvolvimento, de uma camada limite sobre uma placa plana. Nesse caso, as condições de escoamento laminar e turbulento, eles coexistem.
sendo que a seção laminar acontece primeiro e em seguida a seção turbulenta, né? Para cada uma dessas condições, o movimento do fluido, ele se caracteriza, né, por componentes de velocidades diferentes, sendo na direção x e y. Na medida em que a camada limite, né, ela cresce na direção x, o movimento do fluido ele vai se afastando da superfície devido à desaceleração, né, do fluido próximo à parede. Agora, como há diferenças, né, entre as duas condições de escoamento, laminar e turbulento, eu vou falar um pouco sobre cada condição. Então, na camada limite laminar, a gente consegue identificar, né, as linhas, né, de corrente no fluido que se movimenta, visto que o fluido ele é altamente ordenado, né, ou seja, disposto. E a gente sabe também que a espessura da camada limite, ela aumenta e que no sentido, né, que ocorre o escoamento, que nada mais é do que o aumento de x, há uma diminuição dos gradientes de velocidade, né, em y igual a zero. Esse comportamento ordenado, né, que eu falei anteriormente, que ocorre na camada limite laminar, ele acontece até o momento que o fluido atinge a zona de transição, né, tendo uma conversão para a camada limite turbulenta. Agora, na camada limite turbulenta, o escoamento do fluido ele ocorre de maneira irregular, sendo caracterizado pelo movimento tridimensional, né, aleatório, do fluido. A mistura do fluido no interior da camada limite, ela faz com que o fluido com alta velocidade ele seja direcionado, né, para a superfície do sólido e, consequentemente, o fluido com um movimento mais lento ele é direcionado para dentro da corrente livre. E a maior parte da mistura ela é promovida por vórtices, né, que nada mais é do que redemoinhos, como a gente pode ver na figura também, e isso ocorre na direção do escoamento, né, que é o eixo X. E esses redemoinhos, eles são gerados bem próximo à placa plana, né, local onde eles crescem e decaem com muita rapidez. Agora, como a gente pode ver, né, na figura também, existem 3 regiões distintas, né, no interior da camada limite turbulenta, sendo a subcamada viscosa, a camada de amortecimento e a zona turbulenta. Então, a primeira, ela é caracterizada pelo transporte difusivo, né, e pelo perfil de velocidade, né, ser aproximadamente linear. A segunda, que é a camada de amortecimento, a difusão e a mistura turbulenta, elas são comparáveis, né? Já na zona turbulenta, o transporte ele é denominado pela mistura turbulenta. Agora, em relação, né, à comparação dos perfis de comportamento do componente X da velocidade nas duas camadas limites, né, mencionadas, a laminar e a turbulenta, a gente pode dizer que devido à mistura, né, que ocorre na região turbulenta e no interior da camada de amortecimento, o perfil de velocidade ele acaba sendo relativamente plano, né? E grandes gradientes de velocidade na subcamada começa a tomar o lugar. Aqui agora a gente tem a transição, que a gente vê na imagem também. Ela ocorre do escoamento laminar para o escoamento turbulento, né? Que acontece devido aos mecanismos de gatilho, que é chamado, como os distúrbios que podem existir nas camadas limites, ou até mesmo a interação de estruturas transientes que são referentes ao escoamento desenvolvido no interior do fluido, né? De forma natural. Os distúrbios, eles podem ser originários, né, de flutuações na corrente livre, ou também pela indução da rugosidade superficial e vibrações na superfície. E para que a turbulência ela seja iniciada, há uma dependência, né? Ou seja, os mecanismos de gatilho, eles devem ser amplificados, né, na direção de escoamento,
o que também depende de um agrupamento adimensional, né, de parâmetros, que é mais conhecido, né, como número de Reynolds, como a gente pode ver na equação 1, mostrada aí nessa figura, o qual, para uma placa plana, tem como comprimento característico o x, né, sendo a distância a partir da aresta frontal. Eu sou o Leonardo e eu vou falar sobre a camada limite térmica. Uma camada limite térmica vai se desenvolver se tiver diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície. Por exemplo, vamos considerar o escoamento da figura abaixo sobre uma placa plana infinita isotérmica, ou seja, ela tem a mesma temperatura em todos os pontos. Nessa parte inicial, o perfil de temperatura é uniforme, ou seja, todo o fluido está com a temperatura até infinito. Então, quando o escoamento começar a acontecer sobre a placa, as partículas do fluido que vão entrar em contato direto com a placa, ou seja, esses aqui, vão atingir o equilíbrio térmico na temperatura da superfície dessa placa. Então, essas partículas que antes estavam a T infinito e passaram a ter temperatura da superfície, né, o TS, vão trocar energia com as partículas da camada de fluido adjacente, ou seja, né, as partículas próximas. Isso vai fazer com que se desenvolva gradiente de temperatura no fluido. Essa região do fluido que tem os gradientes de temperatura é a camada limite térmica. Então, a camada limite térmica é a camada de fluido que sentiu os efeitos provocados pela superfície, nesse caso, o efeito de temperatura. Fora da camada limite, o fluido está praticamente com a mesma temperatura inicial, que no caso é T infinito. Falando agora sobre a espessura da camada limite, que é o ΔT, ele é definido como o valor de Y, no qual a razão Ts menos T sobre Ts menos T infinito é igual a 0,99. Esse T, ele é a temperatura do ponto final da camada limite. E o Y indica a dependência da temperatura com a posição Y. E que é nesse ponto Y, cuja temperatura obedece à equação, que é o final da camada limite. Além disso, o Y vai ser a distância da camada limite até a superfície. E a gente coloca o Y igual a zero na posição do fluido em contato com a placa. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a divisão de escoamento em duas regiões e a relação, né, do X com o aumento da espessura, né, da camada térmica. Então, vamos lá. Basicamente, né, em questão da divisão em duas regiões, nada mais é, né, do que as regiões nas quais tem um gradiente de temperatura denominada região da camada limite térmica. E é nessa região, né, que se dará a variação de temperatura mediante a transferência de calor e quantidade de movimento. Já a região, né, onde não se tem, né, o gradiente de temperatura, ela é considerada a região externa à camada limite, que em resumo é onde a quantidade de movimento e transferência de calor não afetaram o escoamento do fluido. Ou seja, a temperatura, né, fora da camada limite térmica é a temperatura do fluido inicial, pois ainda, né, está distante o suficiente da superfície para sofrer suas alterações de transferência de calor e quantidade de movimento, sendo menor, né, que a temperatura dentro da camada limite térmica. Em questão da relação, né, do aumento do aumento do X com o aumento da espessura, basicamente, à medida que o fluido próximo à superfície vai andando no eixo X, a temperatura daquele fluido vai aumentar cada vez mais até chegar ao ponto do equilíbrio com a superfície, o que levará, né, a uma camada limite térmica maior à medida que se distancia, né, da superfície. Devido a uma maior demora para se voltar à temperatura inicial do fluido, e com isso, né, aquela temperatura, mediante a isso, irá variar cada vez mais alta. E em questão, né, da espessura da camada limite, ela mantém um padrão independente dela ser térmica, ser transferência de massa ou fluido dinâmica. No caso, né, a relação da térmica é que ela aumenta à medida que o fluido anda sobre a superfície sólida, como dito, né, mediante a troca de energia com as camadas do fluido adjacente, como já dito pelo Léo anteriormente.
levando, né, ao movimento de gradientes de temperatura no fluido. Logo, à medida, né, que se tem o aumento de distância a partir da aresta frontal, os efeitos, né, de transferência de calor penetram cada vez mais, né, na corrente livre e a camada térmica, mediante a isso, cresce. Basicamente, nas camadas limite térmica, tem-se o crescimento no sentido do escoamento, onde os gradientes de temperatura diminuem no sentido do escoamento. E vale ressaltar, né, que as mudanças da espessura da camada limite térmica é dominada pela difusividade de calor. Além disso, nessa relação tem alguns fatores importantes, né, que é interessante ressaltar que com o valor, né, da espessura aumenta mediante o aumento do valor de x, o valor da derivada, nesse caso, na verdade, vai diminuir. E, consequentemente, o coeficiente convectivo vai diminuir também. O que a gente pode perceber nessa fórmula que tem esse quadrado verde em cima. E assim, né, a definição do H dada acima é a definição de um coeficiente convectivo de calor local para cada posição x sobre a placa. E essa imagem de baixo, né, mostra uma aproximação da derivada de forma a facilitar a observação. Levando em consideração os assuntos mencionados, a gente viu que a camada limite fluidodinâmica está relacionada com a difusidade de quantidade de movimento. E a camada limite térmica está relacionada com a difusidade de calor. Existe uma fórmula, que é o número de Prandtl, que relaciona essas duas difusidades, onde o Prandtl vai ser igual à difusidade de quantidade de movimento dividido pela difusidade térmica. Se esse valor der igual a 1, tanto a difusidade térmica quanto a difusidade de quantidade de movimento têm o mesmo valor. E por consequência disso, a camada limite de ambas vão ter a mesma espessura. Para realizar esse trabalho, a gente utilizou o livro Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, do Incropera, e a gente agradece a atenção de todos.